Boa noite para todos. Muito obrigado a todos por assistirem a estas conferências. Me chamo Pedro e novamente estou aqui com o propósito de passar mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo. Este curso está organizado por verdadeiros mestres, seres de consciência desperta, que fizeram um trabalho de conhecimento de si mesmo, despertaram a consciência, se reconectando com o seu real ser, e com este curso estão nos ensinando, estão nos indicando o caminho, o que cada pessoa deve fazer, o que cada pessoa precisa fazer para alcançar o objetivo da existência. Porque todos nós, cada um dos seres humanos que vivemos no planeta Terra, vivemos com um objetivo. Este objetivo é a autorrealização íntima do ser. O objetivo da nossa existência é a autorrealização íntima do ser. Este curso está composto por 50 temas. 50 temas em uma primeira fase que nós chamamos fase A. E mais 25 temas em uma fase que nós chamamos fase B. É tudo o que precisa, é tudo o que nós precisamos para encontrar o caminho secreto. Estes ensinamentos foram develados novamente em 1950 pelo venerável mestre Samael Aum Weor. Este curso está organizado então por estes mestres Samael e Rabolu, com o objetivo de que cada um de nós possa fazer um trabalho sobre nós, trabalho sobre si, trabalho de autorrealização íntima do ser. E o tema que nós temos para hoje é o tema número 11 do temário de 50 conferências. Como se fabrica alma e espírito? Então, como o tema nos sugere, se nos diz como se fabrica a alma, isto nos está indicando, está nos dizendo que nós não possuímos uma alma. Nós temos um princípio de alma que está constituída na nossa psique por 97% da nossa essência. 97% da nossa essência está enfrascada nos eus, nos defeitos psicológicos, nos pecados capitais. São 7 cabeças de legião, conhecidos como pecados capitais em algumas religiões, em algumas instituições. Então esses 7 pecados são divididos em muitos detalhes, muitas manifestações que em nós nem parece que são defeitos psicológicos, porém são manifestações diminutas, sutis, de cada defeito desse, de cada pecado capital. Esses defeitos atuam nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e desejos. E assim se vive a vida
dessa forma mecânica, porque todas as nossas ações, todas as nossas atitudes têm origem nesta psique, nesses 97% da nossa essência. Daí partem toda a ação, toda reação parte daqui. Então, quando uma pessoa se desentende com outra, aqui temos duas figuras iguais. Nós queremos representar aqui uma pessoa e outra pessoa. Então, quando uma pessoa entra em conflito com a outra, não foi as duas pessoas, na verdade, que entraram em conflito. O que entrou em conflito foi determinado eu psicológico de uma pessoa com determinado eu psicológico de outra pessoa. E a prova disso é de que mais tarde, quando essa pessoa relaxa, quando as pessoas relaxam, esse conflito termina e as pessoas fazem as pazes novamente, porque então entrou em ação outro defeito aqui e outro defeito ali, defeitos que se dão bem, defeitos que se entendem, que se sintonizam, são semelhantes. O que entrou em conflito foi um defeito daqui e outro dali, que são conflitantes, são diferentes, são posições diferentes, são opiniões diferentes, então entra em conflito. Porém, depois, quando relaxa, quando esse defeito submerge na psique de uma pessoa e da outra, esse defeito que estava em conflito submerge, então as pessoas fazem as pazes novamente e a amizade prossegue. Porém, fica o ressentimento. Isso é um novo defeito que se cria. Fica o ressentimento em ambas as partes. A pessoa diz, não, eu não tenho ressentimento com fulano. O outro também diz. Porém, se examinar lá no fundo, com um sentido de autoobservação, a pessoa vai perceber que sim, tem ressentimento. Ficam ressentimentos. Então, aqui estamos nos propondo a apresentar o tema como se fabrica alma e espírito. Como nós não temos alma, é preciso fabricar essa alma. Nós temos um princípio de alma que está nessa psique negra que nós todos temos, composta por 97% da nossa essência, aprisionada nos defeitos psicológicos, nos eus, no ego. Então, para fabricar a alma, é preciso eliminar o ego e transmutar a energia sexual, transmutar essa essência liberada, transmutar e então fabricar os 5 corpos. Ou seja, restaurar, regenerar o corpo físico, o corpo vital, o corpo astral, o mental e o causal. Regenerar o corpo físico e vital e criar o corpo astral, mental e causal. Então, primeiramente, o que é alma? O que vem a ser alma? Nós temos um princípio de alma, porém, nós não temos uma alma. Então, o que é alma? Alma é um conjunto de virtudes, valores, poderes, que todos carregamos latente. Todo ser humano tem latente esses poderes, essas virtudes, essas forças. Porém, como está aprisionada a essência
esses poderes não estão em ação, essas virtudes não estão ativas em nós. Então são virtudes, porque na medida em que se vai eliminando o ego, se vai eliminando os defeitos psicológicos, se libera a essência. E nessa essência estão as virtudes, estão os poderes, as faculdades. As verdadeiras faculdades são da essência. Porém, como a essência está presa, essas faculdades não se expressam em nós. Então, na medida em que se vai eliminando o defeito psicológico, se libera a essência, que está presa no defeito psicológico. E na essência estão as faculdades, estão os poderes, estão as virtudes. E isso é gradativo, isso não é do dia para a noite. Não é de uma hora para outra que uma pessoa se torna virtuosa. Não é de uma hora para outra que uma pessoa se torna uma pessoa bondosa, uma pessoa com faculdades, com poderes. Porque exatamente o trabalho é lento e gradual. Não basta ler, não é lendo que se adquire consciência, não é decorando algumas escrituras, decorando livros inteiros, que se adquire sabedoria. Esse é um conhecimento intelectual, que apenas está na memória. Para adquirir a verdadeira sabedoria, que a sabedoria está na essência, está na consciência, é preciso liberar a essência, é preciso desenfrascar a essência que está presa no ego, nos defeitos psicológicos. Então, ao ir eliminando os defeitos psicológicos, vai se liberando a essência, e a essência precisa ser fixada na coluna vertebral através da magia sexual, através da prática da magia sexual, que é a união entre um homem e uma mulher em matrimônio estável, com fidelidade, castidade e amor. Castidade não significa abstinência. Castidade significa a não fornicação, que é a não perda das energias sexuais. Por exemplo, o homem não ejacula a sua energia, a mulher não chega ao orgasmo, e sim, os dois transmutam através da coluna vertebral até o cérebro. Então, com esse processo de transmutar a energia, vai se criando os corpos de que falamos na conferência anterior. Se regenera o corpo físico, o corpo vital, cria o astral, o mental e o causal. Então é preciso criar 5 corpos. Criar esses 5 corpos. Criar os 5 corpos.
é preciso criar o corpo físico, o vital, o astral, o mental, corpo mental, e o corpo causal. Então, esses corpos se criam no sexo, na união sexual entre o homem e uma mulher, entre um polo positivo e um polo negativo. Jamais acontece alguma criação entre a união de dois polos positivos ou dois polos negativos. Em qualquer caso, para criar um novo ser, para que uma criança nasça, é preciso a união dos dois polos. Então, para que nasçam esses corpos, também é preciso que haja a união de dois polos, do polo negativo e do polo positivo. O polo positivo é o homem, o polo negativo é a mulher. Então, com a união desses dois polos, na cruz, que é a cruz, o símbolo da cruz, significa o cruzamento, que é a união desses dois polos, o polo negativo e o polo positivo. Quando se fala em cruzamento de raças, cruzamento de um animal com outro, se está falando da união desses dois polos. Está falando da cruz. A própria cruz significa o sexo. Então é necessário, é preciso, é indispensável que haja a união sexual entre o homem e a mulher para que haja essa criação. Então, conforme nós formos, através da autoobservação, encontrando, identificando defeitos na nossa psique e pedindo a morte desse defeito, que com a morte do defeito destruído, o defeito eliminado, libera a essência. Então, essa essência precisa ser fixada na coluna vertebral através da transmutação sexual. Então, na união de dois polos, vai se fazer a transmutação sexual, sem fornicação. Então, é preciso eliminar o eu fornicário, que o eu fornicário está aqui no eu da luxúria. O eu da luxúria está manipulado pelo eu fornicário. Então existem três formas de fornicação. Existe a fornicação física, que é a perda da energia sexual, é a ejaculação, é o orgasmo. A fornicação mental, que é através dos pensamentos, da imaginação, da pornografia. E a fornicação emocional. Então, através desses três tipos de fornicação, se consome a energia sexual, se gasta erroneamente a energia sexual. E ao se consumir a energia sexual,
não se terá energia para restaurar, regenerar o corpo físico, o vital, criar o astral, o mental e o causal. Então, esses corpos vão nos proporcionar os poderes, as faculdades para nos desdobrar em astral, para viajar conscientemente no mundo astral, na quinta dimensão. Então, o mundo astral, o corpo astral é um corpo de quinta dimensão. O corpo mental também é de quinta dimensão, porém de um departamento mais elevado. E o corpo causal é um corpo de sexta dimensão. Então, quando se cria o corpo astral, se ganham poderes, se ganham faculdades, se ganham virtudes. Quando se elimina o eu da fornicação, vai então surgir a castidade. A castidade, a verdadeira castidade, não a abstinência. Vai nascer a castidade em nós. Quando se elimina a fornicação física, a fornicação mental e a emocional, vai surgindo a castidade, a verdadeira castidade, não a abstinência, e sim a união sexual. O homem se une sexualmente com a mulher, porém não ejacula a energia, e sim transmuta essa energia através do corpo vital, através daqueles cordões. Aqueles cordões que estão no caduceu de Mercúrio, Idá e Pingalá, as duas cobras que nascem nos órgãos sexuais. No homem nascem um em cada testículo e na mulher um em cada ovário. Então a energia é transmutada através desses cordões, chega até o cérebro, e o cérebro significa o cálice. O cérebro, simbolicamente, significa o cálice. E a coluna vertebral é o caduceu de Mercúrio, caduceu de Hermes Trismegisto. Então, para fazer essa prática, é necessário, é preciso, é indispensável que exista um casal estável. Casal estável. Estável. Porque não se pode praticar com mais de um parceiro ou parceira. Não pode se trocar de cônjuge. É preciso que haja fidelidade. Então, é preciso que haja fidelidade, castidade e amor. Amor ao próprio trabalho, amor ao próprio trabalho e amor ao cônjuge. Então, amor às suas energias. Então, desta maneira, nós precisamos compreender que a energia sexual, que o sexo é sagrado. Então, é preciso que haja um casal estável para que para que dessa união possa nascer os corpos, criar tais corpos, regenerar o corpo físico, o vital, criar o astral, o mental e o causal. Então, com a criação desses 5 corpos,
fica criada a alma. Então, a alma é a criação desses 5 corpos, corpos solares. Então, o nosso corpo físico e o vital, nós temos esses corpos lunares, são inferiores, são fantasmagóricos. Temos o corpo astral, fantasmagórico, um corpo mental e um corpo causal, um princípio de cada corpo. Então, a criação, a regeneração desses 2 corpos e a criação desses 3 corpos, o corpo astral, o mental e o causal, constitui a alma. Então, ao criar esses 5 corpos, se criou a alma. E o espírito é a união desses 5 corpos com Budi e Atman, que é a segunda tríada. A segunda tríada. Então, aqui é Pai, Filho e Espírito Santo ficam criados aqui. E a união dessa alma com Budi e Atman vai se constituir o espírito. Então, a alma é a criação desses 5 corpos solares. E o espírito é a união desses 5 corpos com a Budi, que é a alma divina, e Manas, que é a alma humana. Atman, então é Atman, Budi e Manas. Então essa alma que se cria aqui é a alma humana e Budi é a alma divina. Então a união da alma humana com a alma divina é o espírito. Este é o espírito. E então aí vamos compreendendo que nós temos muitos defeitos psicológicos e, por analogia de contrários, temos muitas virtudes ocultas, escondidas, aprisionadas. Então temos tantas virtudes quantos defeitos psicológicos temos. Porém, é preciso eliminar os defeitos para que essas virtudes se manifestem, para que esses poderes se manifestem, para que essas faculdades, as faculdades da alma, se manifestem. Então, há tantas virtudes quantos defeitos. Então, são infinitas virtudes, infinitas faculdades, infinitos poderes, porém que nós não temos os poderes, porque a máquina humana está em poder do ego. O ego comanda a nossa máquina humana. As nossas atitudes, as nossas manifestações, as nossas ações partem dessa nossa psique negra. Então, essa psique, ela atua através de diferentes defeitos psicológicos, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, o desejo sexual, da fala, que a fala está no centro motor, através da laringe, através da fala se manifestam também muitos defeitos psicológicos. Então, com a liberação da essência, com a morte dos efeitos psicológicos,
começa a se expressar a essência. Então, começa a se expressar em virtudes, em faculdades, em poderes. Então, como se vai trabalhar então para criar esses corpos? Então, se vai trabalhar com a morte psicológica, que é a eliminação dos defeitos, que começa com a autoobservação, colocando em atividade o nosso centro, o nosso sentido de autoobservação, a nossa consciência, observar os nossos centros, o centro intelectual, o centro motor, o centro instintivo, o centro sexual, o centro emocional. De onde surge tal ou qual pensamento? De onde surge tal ou qual palavra? De onde surge tal ou qual emoção? Se nós aprendemos que o sexo é sagrado, no momento em que nós deseje sexo, deseje a fornicação, está atuando em nós o defeito da luxúria. E isso é passível de pedir a morte desse defeito. Então, a morte do defeito se pede à Mãe Divina, a nossa Divina Mãe Kundalini, que tem a capacidade, o poder de eliminar defeitos. Porém, é preciso que nós reconheça que é um defeito e peça a ela. E ela vai eliminar. Porém, é preciso que eu compreenda que é um defeito, que eu admita que é um defeito e que eu me arrependa de ter esse defeito. Porque os defeitos fomos nós que criamos. Em alguma época, em alguma existência passada, ou nesta existência, ou ontem, ou hoje, criamos algum defeito. Então, se nós não trabalhamos os defeitos, se não se trabalha contra os defeitos, se não se morre, está criando novos defeitos, porque não fica estático, não fica parado. Então, os defeitos ou aumentam ou diminuem. Estabilizado não fica. Então, através da autoobservação, nós vamos perceber o defeito. E com a reflexão, fazer uma reflexão, e vamos compreender, vamos nos arrepender de ter esse defeito, de ter criado esse defeito, e pedir à Mãe Divina que mate esse defeito. Num pedido simples, que se pede: Mãe Divina, elimine esse defeito, mate esse defeito. Um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma raiva, uma ira, um descontentamento, qualquer manifestação que ocorra em forma de pensamento, em forma de sentimento, em forma de uma manifestação através da palavra, ou uma manifestação através de uma ação física, é oriunda de um defeito psicológico. E esse defeito deve ser eliminado. E para eliminar é preciso pedir à Mãe Divina que elimine. Eliminando o defeito, libera a essência. Na essência estão as faculdades, as virtudes, os poderes. Então, na união desses dois polos, do homem e da mulher, vai se tornar possível a transmutação da energia sexual. Isso com fidelidade,
castidade e amor. Então, como se faz realmente essa prática? A prática sexual deve ser seguido alguns tópicos importantes. O primeiro é fazer as conjurações, que é o tema número 7. Fazer as conjurações e o círculo mágico. Círculo mágico também está explicado na conferência número 7. 7. Se deve pedir ajuda ao nosso pai e mãe. Cada um do casal faz um pedido de ajuda ao pai interno e à mãe interna. Então se faz pedir ajuda ao pai e mãe interna. Cada um faz esse pedido, essa súplica de ajuda. O segundo passo é ativar a energia sexual. Ativar a energia sexual através de carícias e beijos apenas de lábios. Após quando a energia estiver ativa, que os órgãos sexuais femininos e masculinos estejam lubrificados, então a conexão desses órgãos masculino e feminino, que é falo útero. E a única forma de conexão para essa prática é falo útero. Então, após a conexão, através de um exercício, através de técnicas respiratórias, cada um imagina que dos órgãos sexuais sobe uma luz dourada pela coluna vertebral e chega até o cérebro. Então, se começa essa respiração, se inala, cada um inala por mais ou menos 20 segundos, inala pelo nariz, chega aos pulmões, enche os pulmões de ar e imagina que esse ar desce até os órgãos sexuais. Então, se retém o ar, se retém a respiração, se inala e retém. Enquanto retém a respiração, imagina que pela coluna vertebral sobe esse fio dourado. Então, são três etapas: a inalação, a retenção e após a exalação. Então, se inala por mais ou menos 20 segundos, se retém, imaginando que pela coluna vertebral sobe esse fio dourado, e se exala. Aí exala, enquanto exala, pronuncia
o mantra I. Então, aqui os passos é inalação, retenção e exalação. Exalação. Então, cada exalação vai pronunciar uma letra desse mantra, que é o mantra I. Uma letra. Numa outra volta, em outra inalação, retenção e exalação, vai pronunciar a letra A. E uma terceira, a letra O. Então, é uma inalação, retenção e exalação, o mantra I enquanto exala. Outra inalação, retenção e exalação, o mantra A enquanto exala. Outra inalação, retenção e exalação, o mantra O enquanto exala. E assim se repete por quantas vezes, quanto tempo o casal conseguir permanecer sem derramar a energia sexual. Então, a energia sexual vai ser transmutada através da coluna vertebral, vai chegar ao cérebro e assim vai regenerar o corpo físico vital, vai criar o corpo astral solar, o corpo mental solar e o corpo causal solar. Então, criado o corpo causal, está criada a alma, está formada a alma. Então, após criar a alma, se conectam com os dois corpos superiores que nós falamos na outra conferência número 10 anterior, que esses dois não estão caídos, estão apenas desconectados dos inferiores, está desconectado da nossa máquina humana. Então, ao criar esses corpos, se voltam a conectar, se religam novamente. Então, este é o religare, que é o significado da palavra religião. Que a palavra religião é uma palavra derivada que vem do latim, da palavra religare. Significa religar, voltar a ligar os corpos inferiores aos superiores, que são Buddhi e Atman. Então, ao criar a alma, se conecta com Buddhi e Atman, que vai então se tornar o espírito. Esse é o espírito. E para isso é preciso trabalhar com a desintegração dos defeitos psicológicos. É preciso trabalhar com a transmutação sexual, com a alquimia sexual. E também é preciso trabalhar com o terceiro fator, que na verdade são 3 fatores que vão nos levar à criação da alma. Os 3 fatores são a morte psicológica, que é a eliminação do defeito, morte, é o nascimento, que é o trabalho sexual, e o sacrifício pela humanidade, que é entregar este ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada, entregar este ensinamento puro e completo. Não basta
entregar algumas poucas técnicas, é preciso entregar todo o ensinamento. E todo o ensinamento está neste temário, está nos 4 pilares da sabedoria, que é a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Então, destes 4 pilares, se nós praticarmos o que ensinam os 4 pilares, nós vamos criar a nossa alma e o nosso espírito. E ao criar essa alma e espírito, se restabelecem os poderes, se restabelecem as faculdades, se adquirem as virtudes. E não há outra forma de se tornar, de que uma pessoa se torne melhor. Se ela não elimina defeito, ela não se torna melhor. Ela pode se controlar, ela pode se, como se dizem aí no popular, se policiar. Porém, se policiar é o sentido da autoobservação, é colocar uma polícia a nos cuidar internamente. Então, é nos autopoliciar, nos auto-observar, para ver que momento está se expressando um ou outro defeito e pedir a morte. Então, com a morte do defeito se libera a essência. Na essência está a virtude, estão as virtudes, estão as faculdades e estão os poderes. Então, não é possível que nós nos torne pessoas melhores sem eliminar os defeitos. Não é com normas de etiqueta, não é com critérios, não é estudando, não é lendo, não é enchendo a cabeça de teoria que nós vamos nos tornar melhores. Isso pode levar a um comportamento que aparentemente parece ser melhor, mas interiormente a pessoa está, se ela for se auto-observar, ela vai ver que ela está infeliz. Uma pessoa infeliz. Porque a felicidade não depende de coisas externas. A felicidade é algo que se experimenta na ausência do ego. E para eliminar o ego é com a morte psicológica. Então, se diz, o mestre Francisco de Assis diz que é morrendo que se vive para a vida eterna. Porém, não é morrendo fisicamente. Isto as religiões usam como um consolo. Um consolo aos familiares que a pessoa morreu, foi para a vida eterna. Porém, se ela tem defeitos, esses defeitos continuam na psique e ela leva isso consigo. Porém, não entra no reino dos céus com defeitos psicológicos, porque o defeito está enfrascando a essência e a essência não vai ao reino dos céus. Então, isto é um consolo, porém é morrendo psicologicamente. É morrendo psicologicamente que se vai ao reino dos céus. Então, é morrendo psicologicamente que se vive para a vida eterna. Então, aqui nós vamos achar um lugar aqui. Aí na descrição do vídeo tem um link que vai levar a um clique a um grupo no WhatsApp. Então, este número do WhatsApp é 55 Brasil 62 991
929355. WhatsApp e Telegram. Através desse número, entram em contato conosco, com o grupo Conhecimento de Si Mesmo. E alguma pessoa que seja de outro idioma, nós colocaremos em contato com instrutores de diferentes idiomas, porque este ensinamento está sendo passado de forma múltipla, em múltiplos idiomas: espanhol, inglês, francês, italiano. Nos principais idiomas está sendo passado, e nós colocaremos em contato com instrutor do seu idioma correspondente. Muito obrigado a todos e boa noite. Estamos passando nas terças e quintas-feiras, ao vivo, por estas páginas, e permanecem gravados para que qualquer pessoa possa assistir. Muito obrigado.